Fundos de tijolo ou fundos de papel? Na atual conjuntura e com o que deve acontecer daqui para frente na economia brasileira, qual dos dois fundos de investimento imobiliário é o mais vantajoso? Qual é o mais promissor? O que esperar de cada um deles a partir de agora? Assunto do Cafeína de hoje. Olá, o Cafeína está no ar. Olha, a ideia do programa de hoje surgiu a partir de um relatório sobre fundos de investimento imobiliário. A gente vai trazer e discutir a tese dos analistas aqui para ver se você concorda ou não. Esse relatório, na verdade, é um estudo da XP que aponta que o IFIX, que é o índice que acompanha a performance dos principais fundos imobiliários, os mais líquidos da B3, apresenta um movimento contrário ao da Selic. Ou seja, quando o cenário é de juros em alta, os fundos imobiliários, em geral, tendem a apresentar um desempenho ruim. Quando o cenário é de juros em queda, os fundos imobiliários, em geral, tendem a apresentar um desempenho favorável. Em outras palavras, mudanças na taxa Selic podem afetar o interesse dos investidores em fundos imobiliários e, portanto, o desempenho dos fundos e do principal índice do segmento, que é o IFIX. De acordo com esse relatório assinado pela analista Maria Fernanda Violatti, isso se verifica no passado. Historicamente, o IFIX apresentou mesmo retornos mais expressivos em ciclos de cortes nos juros. A composição do IFIX não é fixa, ela muda. Nos últimos anos, os fundos de papel, por exemplo, passaram a ter maior representatividade dentro do IFIX. Atualmente, mais de 41% do IFIX são compostos por fundos de papel, 37% fundos de tijolo, 12% fundos híbridos e 8% fundos de fundos, os chamados FOFs. Então, fundos de papel e fundos de tijolo são de longe os mais importantes, representam juntos mais de 75% do índice. E o que acontece? Por um lado, queda de juros favorece os fundos de tijolo. Por outro, queda de juros tende a deixar a inflação subir e, por sua vez, a inflação mais alta favorece mais os fundos de papel. Então, na atual conjuntura em que os juros estão em trajetória de queda, para onde ir? Papel ou tijolo? Quem vai se beneficiar mais? Foi um pouco sobre isso que o relatório se debruçou. Primeiro, um ponto interessante. De acordo com o levantamento feito pelo Trademap, a pedido do Invest News, no período de uma semana após o corte mais recente na Selic, dos 20 fundos imobiliários do IFIX que tiveram as maiores valorizações nas suas cotas, 12 foram fundos de papel. Os retornos variaram entre 1,61% e 7,44%. Isso eu estou falando em apenas 4 pregões, bem acima da variação do IFIX nesse mesmo período. O estudo também analisou o retorno do IFIX nos últimos 3 ciclos de queda dos juros e fez isso considerando uma série de recortes. 60 dias antes do primeiro corte, 30 dias antes, o dia do corte, 30 dias depois, 60 dias depois, tudo isso ao longo de 12 meses, enfim, tecnicalidade aqui, mas só para você entender, ele acabou pegando vários cenários para analisar e tirar uma média. O resultado foi o seguinte: o rendimento acumulado do IFIX durante 2 dos 3 períodos de corte na Selic, para as diferentes janelas de tempo, foi consideravelmente alto. Ou seja, em 2 dos 3 ciclos de corte, de fato, os fundos imobiliários foram bem. No primeiro ciclo, que começou em agosto de 2011, o retorno médio do IFIX em 12 meses foi de 36%. No segundo ciclo, de 2016, o rendimento do IFIX em 12 meses foi, em média, 20%. Já no terceiro e mais recente ciclo de corte, em 2019, o rendimento em 12 meses não foi tão significativo, mas aí também surgiu um outro elemento que bagunçou todo o cenário, e você sabe qual foi, né? Os efeitos da inesperada pandemia. Mesmo assim, a conclusão da análise é que o índice de fundos imobiliários em ciclos de corte de juros tende a mostrar uma tendência de alta e um rendimento significativo. E agora a gente está num novo ciclo de corte dos juros e os fundos imobiliários tendem a se valorizar. Dito isso, eu volto à questão então: quais segmentos devem se beneficiar mais? Tijolo ou papel? Quem vence essa disputa nesse cenário? Então vamos lá. Fundos de tijolo, por exemplo, são bastante sensíveis à queda dos juros. Fundos de tijolo, só para lembrar, são aqueles fundos que investem em imóveis físicos mesmo, né? Os portfólios deles são compostos por ativos reais, que tendem a se valorizar com juros menores, porque o crédito fica mais barato e a procura por imóveis aumenta, fazendo com que o preço desses imóveis suba. No contexto dos fundos de tijolo, o retorno geralmente é atraente, porque nesse cenário a cota do fundo se valoriza. Ou seja, em uma conjuntura de redução de juros, as avaliações do valor dos imóveis tendem a subir e isso pode gerar um impacto positivo, significativo, no valor patrimonial do fundo, o que se reflete no preço da sua cota. E além disso tem o retorno com os aluguéis dos próprios imóveis, né?
Aliás, a título de curiosidade, é nos FIIs de tijolo que está concentrada a maior participação de investidores institucionais. Eles representam em torno de 70% do volume total. Tá, agora vamos para os fundos de papel. Os fundos de papel são aqueles que, em vez de serem donos de imóveis, investem em títulos de dívida imobiliária, como certificados de recebíveis, os CRIs, letras de crédito imobiliário, LCIs, letras hipotecárias, LHs. Em um momento de redução dos juros, os recebíveis imobiliários indexados ao CDI, que é aquela taxa que acompanha de perto a Selic, podem ter a sua rentabilidade diminuída. Afinal de contas, cai a Selic, cai o CDI e o fundo tem um ativo que recebe um retorno menor porque é atrelado ao CDI, né? Então a rentabilidade reduz. Isso impacta o retorno dos fundos que têm esses recebíveis na carteira. Porém, tem pelo menos duas coisas a se considerar. Uma é o que eu já disse com relação à inflação. Se os juros caem, a inflação tende a subir. Inflação mais alta pode beneficiar fundos de papel em relação aos de tijolo, porque muitos desses fundos têm ativos atrelados à inflação, ao IPCA. A outra é que os juros estão caindo, mas ainda assim, as expectativas de corte indicam a Selic até o final de 2024 na casa dos 2 dígitos, o que é uma taxa elevada. Então, não deve ser uma queda suficiente para jogar uma pá de cal sobre os fundos de papel, não. Em resumo, o relatório diz que o momento é dos FIIs de tijolo, mas não o suficiente para abandonar os FIIs de papel. Ou seja, os fundos de tijolo têm uma dinâmica muito associada com a demanda de mercado. Quando há maior procura por imóveis, os preços de mercado se valorizam e a renda gerada por esses ativos também tende a aumentar. Ganham pelo preço do imóvel mais alto e pelo aluguel reajustado, ambos graças à queda de juros que está em andamento agora. Por isso que, segundo analistas, o setor está entrando em um ótimo momento. Queda da Selic vai ajudar muito os fundos de tijolo. Ótimo, até aí tudo bem. Mas isso não significa que você tenha que vender ou deixar de comprar os fundos de papel. E o próprio relatório e outros analistas também apontam nessa direção. Por quê? Porque esses fundos continuam atrativos. A taxa de juros não vai cair tão rápido a ponto de prejudicar muito o retorno deles. Ao contrário, ela vai continuar alta. E apesar da gente estar entrando em um ciclo de corte na Selic, a taxa vai permanecer na casa dos 2 dígitos por um bom tempo, o que tende a significar bons retornos e bons pagamentos de dividendos dos fundos de papel. E por isso que a XP e outros bancos e corretoras também seguem recomendando a exposição, pelo menos de parte da carteira, em fundos dessa categoria de papel. Resumo da ópera. Na atual conjuntura, a dobradinha fundos de tijolo mais fundos de papel deve continuar fazendo sentido para o investidor, pelo menos para aquele que curte a modalidade de fundos de investimentos imobiliários. Agora, é bom citar que o corte dos juros é só um dos vários elementos que você tem que considerar na hora de investir em fundo imobiliário, né? Obviamente, esse foi um recorte, o recorte que a gente escolheu aqui para fazer análise nesse programa, mas tem outros aspectos e antes de encerrar, eu quero só passar rapidamente por alguns deles para você deixar no seu radar. Aliás, se está acompanhando a gente até aqui, além de deixar no seu radar esses pontos, deixa um like aí nesse vídeo, um comentário também. Tijolo ou papel, qual é a sua preferência? E se puder, se inscreve também no Invest News, fechado? Vamos lá, retomando. No caso dos fundos de papel, por exemplo, tem outros fatores que podem influenciar na rentabilidade, como o prazo e a qualidade de crédito dos títulos que compõem o portfólio, as condições de mercado no momento da compra, no momento do investimento, a diversificação dos ativos que fazem parte do fundo e por aí vai. Um outro ponto importante é saber onde estão os maiores descontos. Hoje, em média, os FIIs estão sendo negociados a um preço 5% abaixo do valor dos ativos que compõem os seus portfólios. Isso fazendo uma análise entre o valor de mercado e o valor patrimonial, ou seja, pega um, divide pelo outro, né? O famoso VM sobre VP. Os descontos, logicamente, não estão distribuídos de maneira uniforme entre os diferentes segmentos de FIIs, e nem mesmo entre os FIIs de um mesmo segmento. Mas só para trazer aqui um panorama geral, para você ter uma ideia, o segmento de lajes corporativas tem hoje o maior desconto de todos, 17,9%. Depois vem fundos de papel com 6,4%, fundos híbridos 5,9%, FOFs 5,3% e fundos de tijolo 3,1%. Isso significa que os investidores ainda têm a oportunidade de adquirir alguns fundos imobiliários por preços abaixo do valor dos ativos que eles têm no patrimônio. Na contramão, os segmentos de logística e de shoppings já negociam com um valor médio de mercado superior ao seu patrimônio. No caso dos fundos de logística, 0,3% maior e os de shopping 2,6% acima do valor patrimonial, pelo menos no momento do estudo e dessa gravação aqui. E no quesito dividendos, é esperado que nos próximos meses os fundos imobiliários continuem distribuindo rendimentos interessantes, talvez
até acima da rentabilidade de outras classes de ativos como Tesouro Selic e aluguel físico do imóvel, principalmente quando a gente considera que os dividendos dos fundos imobiliários ainda são livres de imposto de renda. É isso, espero que você tenha gostado deste panorama geral e principalmente dessa disputa, desse ringue entre fundos de tijolo e fundos de papel, que tenha te ajudado a entender um pouco o contexto dos FIIs nesse ambiente de queda dos juros. Muito obrigado mais uma vez pelo like, por se inscrever no nosso canal, pelos comentários que a gente sempre lê aqui. E até o próximo programa, hein? Tchau!